Olá, amigo, olá, amiga. Prazer enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0, toda sexta-feira, 21 horas e 40 minutos, na TV Cidade, canal 8 de Nova Friburgo, uma nova edição preparada com muito carinho, especialmente para você. E trazendo sempre temas relevantes que contribuem para a reflexão da nossa comunidade. Agradecer aí todo o feedback que a gente tem recebido. A gente circula pelas ruas, as pessoas comentam, agradecem, parabenizam, enfim. É dessa forma que a gente quer construir esse caminho, né? Dialogando permanentemente. E é com muita honra que a gente recebe hoje uma das grandes lideranças ambientais de Nova Friburgo, região, estado, país, Bernardo Furrer, para falar sobre as suas iniciativas, que já vêm de longa data, e eu, particularmente, tive a oportunidade de beber dessa fonte tão rica de informações e de ações também, porque só informações não são suficientes, as ações são fundamentais. Então, Bernardo, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade e aproveitar aqui, você que tem essa vasta experiência, pedir para você também fazer uma autoapresentação para que os nossos amigos e amigas possam conhecê-lo melhor. Bem-vindo ao Visão em Ação. Tá, muito obrigado, Marcelo, pelo convite de poder estar aqui com você e com os espectadores, que eu agradeço também bastante essa oportunidade de conversar um pouquinho, né, sobre meio ambiente em Nova Friburgo. Eu vou me apresentar, eu sou Bernardo Furrer, eu sou médico, eu sou ambientalista também, tenho assumido essa trajetória há muitos anos. Eu sou cidadão honorário de Nova Friburgo, com muita honra e muito orgulho. Tenho participado muito ativamente das questões ambientais de Nova Friburgo. Sou conselheiro da APA Macaé de Cima, do Conselho Consultivo. Faço parte do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Nova Friburgo. Tenho atuado muito na questão das unidades de conservação, especialmente as RPPNs, as reservas particulares do patrimônio natural. Tenho 2 RPPNs em Nova Friburgo. Enfim, a gente tenta fazer o que é possível, né? E, felizmente, temos alcançado aí algum sucesso com as nossas iniciativas e faço questão de deixar registrado aqui que a nossa luta, uma das nossas lutas iniciais foi na questão da implantação da APA Macaé de Cima, né? E isso já tem 25 anos. E naquela oportunidade nós tivemos o apoio muito importante do Marcelo Verli, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, e foi assim, a gente estava começando, né? Todo mundo ainda estava tentando entender um pouco institucionalmente do que se tratava, e o seu apoio, Marcelo, foi muito importante, fundamental para a gente chegar aqui onde nós chegamos. Na verdade, à época faltava até uma certa compreensão, né? Uma certa clareza, né? Então foi meio que um desbravar caminhos, né? E o seu papel, sem dúvida, foi e continua sendo fundamental. E é uma honra tê-lo aqui, Bernardo. Demoramos, né, a ter essa participação sua, mas acho que chega na hora certa. Você agora, recentemente, também como colunista do jornal Voz da Serra, tem gerado reflexões importantes, enfim. E você, a sua própria autoapresentação aponta, né? Você transita entre a medicina, conservação, ativismo ambiental. Como isso tudo, como essas perspectivas, elas influenciam a sua visão em relação à questão ambiental aqui em Nova Friburgo em especial? Então, Marcelo, eu acho que nós temos que atuar como um todo. Nós somos um só, cada um individualmente, com as suas identidades, com os seus interesses. E a medicina, ela está muito intrinsecamente, essencialmente ligada à vida. A luta pelo meio ambiente também está. Nós estamos falando de vida, da flora, da fauna, né, dessa biodiversidade. Então, são temas que são muito intimamente ligados. Então, essa transição, que eu posso chamar assim, é uma transição muito fácil, muito fluida, porque ela não traz nenhuma contradição para a minha atuação. Seja na área médica, seja no meio ambiente, estamos falando da mesma coisa, da vida. Somos ecossistemas, então? Exatamente. Podemos falar dessa forma, né? Fazemos parte de um ecossistema e o meio ambiente, ele fornece, né, o que a gente chama dos produtos, né, ecossistêmicos, que são fundamentais para a nossa vida, né? Quando nós falamos de um ar com qualidade, quando nós falamos das águas, né, que o abastecimento hídrico de uma cidade como Nova Friburgo, a importância disso, a água que vem aqui do Rio Macaé, que vai desaguar lá em Macaé, a importância que ela traz para milhões de pessoas. Então, cabe a nós, né, que estamos aqui
na fronteira, aqui no fronte dessa luta, zelarmos por esse ambiente para que ele possa continuar a fornecer esses chamados serviços ecossistêmicos. E nunca me aprofundei muito, mas já ouvi de alguns especialistas que Nova Friburgo é uma das poucas cidades que tem produção de água e uma autossuficiência. Isso tem muito a ver com essa questão ambiental, né, Bernardo? Com certeza, tem tudo a ver com a questão ambiental. Nova Friburgo tem o privilégio, né, de ter duas grandes bacias, né? A bacia do Rio dos Rios e a bacia do Rio Macaé. Nós temos 2 comitês atuando em Nova Friburgo, o Comitê de Bacias do Rio dos Rios e do Comitê de Bacias do Macaé e das Ostras, que fazem um trabalho muito importante de preservação, inclusive trazendo, no caso da bacia, do Comitê de Bacia do Rio Macaé e das Ostras, pagamentos por serviços ambientais. Nós estamos já num processo de implantação desse tipo de sistema e o Comitê de Bacia do Rio dos Rios estará em breve, né? Temos assim a expectativa de trazer o programa da Mata Atlântica, né? De conservação da Mata Atlântica, o Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica, que vai trazer um grande benefício para a preservação, para a manutenção e preservação dos nossos mananciais, principalmente. Estamos falando de recursos hídricos, e isso é muito importante porque, não sei se acompanharam, na coluna que eu estou escrevendo no Vaz da Serra semanal, aos sábados, mas tem abordado um pouquinho também, nas últimas vezes, a questão do ICMS ecológico. Fundamental. Por exemplo, em Friburgo não tem pontuado na questão da proteção dos mananciais. Nós temos a água, mas não estamos trazendo a proteção adequada a esses mananciais. Então, nós não estamos pontuando nesse item, nesse tópico da proteção dos mananciais. Isso pode trazer recursos. Uma estimativa aqui, pelo menos 1,5 a 2 milhões por ano, que isso poderia trazer... Que poderia, inclusive, ser revertido para a própria questão ambiental. Revertido para a questão ambiental. Isso é uma outra questão, né? A gente espera que o ICMS ecológico reverta, né, em uma proporção maior para o meio ambiente, né? Que ele não se dilua no orçamento do município. Nós sabemos que é importante que haja investimento em outras áreas, mas a questão do ICMS ecológico ela é voltada especificamente para o meio ambiente e deveria ter um retorno maior. Você comentou no início, né, da sua participação sobre a nossa atuação lá atrás, né, quando você começou a trabalhar a RPPN, e eu me recordei agora que quando saiu a legislação do ICMS verde, praticamente ninguém ainda conhecia, realizei uma audiência pública na Câmara Municipal e aí começamos a trabalhar essa temática. E você vê, mais de 15 anos se passaram e a gente ainda tem essa lacuna na questão da proteção dos mananciais. Sim, é verdade. Nós estamos atuando aí nessa área há muito tempo, especificamente na questão das RPPNs, houve essa audiência pública que você bem lembrou e que nós abordamos a necessidade e a importância de nós termos as chamadas RPPNs municipais e até a elaboração, a criação de um sistema municipal de unidades de conservação, para trazer uma organicidade, né, uma forma de harmonização entre as unidades de conservação no município, não exclusivamente do município, e em conjunto, né, trazendo retorno para a sociedade. Felizmente, nós agora, depois de muita luta, temos aí na Câmara dos Vereadores a proposta que já foi encaminhada, o vereador Cláudio Damião está encaminhando essa proposta de criarmos, né, o reconhecimento pelo município, né, das RPPNs, que seriam chamadas as RPPNs municipais. Temos muita esperança que os nossos vereadores se sensibilizem com essa causa, né, e entendam, estarei disponível a qualquer hora para prestar qualquer esclarecimento, para mostrar a importância de uma iniciativa como essa. Eu espero, acredito e torço para que haja essa compreensão, porque isso é fundamental. Essa é uma das grandes joias de Nova Friburgo na questão ambiental. E quantas RPPNs... Aliás, eu te pedi primeiro para você explicar o que é exatamente uma RPPN e quantas são aqui em Nova Friburgo. Então, as RPPNs são chamadas reservas particulares do patrimônio natural, a única unidade de conservação de caráter privado
reconhecida, implementada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, do ano de né? 2000, o SNUC, famoso SNUC. E Nova Friburgo, pelas suas características regionais e pelo interesse dos proprietários, né, de áreas que queiram protegê-las com um caráter mais consolidado, utilizam a possibilidade de criar as suas reservas. São reservas em caráter privado, como eu falei, em caráter perpétuo, isso é, a pessoa, quando cria aquela RPPN, ela fica registrada no cartório e tem caráter perpétuo. E aí, isso gera muita dúvida, né? E às vezes até um certo receio da pessoa falar, poxa, mas eu vou criar uma reserva em caráter perpétuo, será que isso vai desvalorizar o meu terreno? Na hora de vender vai dar problema? Absolutamente. O que a gente vê na prática é exatamente o contrário, porque você, o interesse em quem tem uma área como essa é de preservar. O interesse de quem quer comprar uma área como essa também é de preservar. Então, quem vai adquirir, e a gente já está no período, né, da chamada segunda geração de RPPnistas, né? Não só os RPPnistas. RPPnistas, exatamente. Não só a segunda geração dos herdeiros, mas dos que estão adquirindo, né? Isso, o mundo gira, né? Isso. Natural. O tempo passa e o mundo gira. Exatamente. Então, esses novos adquirentes, né, dessas RPPNs, quando aquilo já é uma RPPN, já poupa muito trabalho, ele já está adquirindo uma reserva pronta, feita, não vai precisar ter trabalho nenhum. Isso acaba valorizando. Então, as pessoas, ao invés de acharem que isso vai desvalorizar, tem que olhar pelo outro lado, né, que é o lado da valorização que realmente acontece, sem contar a questão da preservação ambiental, que é o fundamental. Sem dúvida. Estamos recebendo na TV Cidade Bernardo Furrer para falar a respeito da sua trajetória na área ambiental, em especial focada nas reservas de proteção do patrimônio natural, reservas particulares de patrimônio natural, exato. RPPNs. Vamos desdobrar mais esse assunto no segundo bloco. Já retornamos. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, recebendo hoje o ambientalista, médico, profissional com vasta experiência na preservação ambiental aqui em Nova Friburgo, exercendo um papel importantíssimo, Bernardo Furrer, que citou no bloco anterior a respeito de um projeto de lei que tramita no Legislativo de Nova Friburgo, de autoria do vereador Cláudio Damião, aliás, um grande ativista também da causa, tenho certeza que está em muito boas mãos, e o Legislativo ele vai estar à altura desse desafio, que é importantíssimo para quem, como uma cidade de Nova Friburgo, se propõe ser realmente uma referência na área ambiental. Bernardo, queria saber quantas RPPNs nós temos aqui em Friburgo e que você falasse um pouquinho para a gente sobre a cota de reserva ambiental. Perfeito. Então, nós temos atualmente 26 RPPNs em Nova Friburgo. As RPPNs atualmente podem ser reconhecidas pela União, através do ICMBio, ou do Estado, através do INEA. Né? Esperamos que no futuro, como falamos, tenhamos as RPPNs reconhecidas pelo município. São 26. Né? Friburgo, atualmente, é o segundo município no Brasil que tem o maior número de RPPNs. Do Brasil. Do Brasil. Tá? Só perde para Curitiba. Mas Curitiba tem uma característica muito especial, que são as chamadas RPPNs urbanas. Isso vai ficar para uma outra oportunidade. Porque o nosso foco aqui é justamente a área rural, em que a gente tenha uma atenção, um foco na grande biodiversidade da nossa Mata Atlântica. E as RPPNs, elas servem muito para isso. Né? Agora, assim, as pessoas pensam também, na hora de criar uma RPPN, poxa, mas eu não vou ganhar nada em troca, quanto é que eu ganho, né? As pessoas acham que a gente recebe, né? Atualmente, infelizmente não, mas nós temos boas notícias, né, para o futuro, porque, como talvez alguns tenham acompanhado, no final do ano passado, nós tivemos a honra, né, de sermos agraciados com a emissão das primeiras cotas de reserva ambiental do Brasil. Isso é uma iniciativa de sustentabilidade prevista no Código Florestal Brasileiro e que vai trazer um grande incentivo
para as RPPNs e para as áreas protegidas, porque a ideia é que todo excedente de reserva legal, né, todo excedente de uma área protegida obrigatória por lei, tá, ele gere cotas, e essas cotas vão ser comercializadas por um prazo estipulado, a princípio, provavelmente de 5 anos. Isso vai entrar numa espécie de bolsa, e quem tem o déficit de reserva legal, tá? Uma área que tenha sido muito degradada e que não conseguiu fazer aquela proteção, no caso do bioma da Mata Atlântica, de 20% da sua área total, não conseguiu, já estava degradada, isso a partir até 2008, então ela precisa recuperar aquela área. Então, uma alternativa, às vezes isso não tem viabilidade, né, na situação atual, então uma alternativa é ela adquirir as cotas para que, numa outra área que esteja preservada, ela compense o seu déficit. Isso vai trazer recursos para as RPPNs, então seria um retorno econômico para a preservação. Então, isso nós estamos na expectativa de que, possivelmente, no segundo semestre, é uma novidade, sua implantação é lenta, né? O Serviço Florestal Brasileiro está muito empenhado, junto com o BNDES e outras estruturas do mercado financeiro, para tornar viável essa iniciativa que vai trazer muitas novidades e, certamente, Friburgo pode multiplicar várias vezes o número das suas RPPNs. Que bom. Bernardo, se fala muito hoje, são as inovações que vão surgindo, né? E o planeta precisando respirar, precisando encontrar caminhos, né, para o planeta em si, nem tanto, mas para a permanência de nós humanos, né? Que, pelo nosso comportamento muitas vezes equivocado, acabamos colocando em risco, né, a fauna, a flora, enfim. Se fala muito sobre o mercado de crédito de carbono. Você já estudou sobre o assunto? Nova Friburgo tem alguma iniciativa nesse sentido? Olha, um mercado... Aliás, te pedi até para você explicar um pouco, porque às vezes a gente fala um termo que acho que as pessoas conhecem, né? Mas eu queria que você aproveitasse e o tema apresentasse o conceito de crédito também. de carbono, ele é extremamente complexo, tá? Porque se trata de medidas que para você produzir, né? Quando você tem uma floresta e que você faz o sequestro, né, do gás carbônico que está na atmosfera, você vai quantificar, você está compensando quem está produzindo esse gás carbônico, que pode ser até num outro país ou num outro continente. Então, isso gerou um mercado, né? A mesma lógica que eu mencionei há pouco da cota de reserva ambiental é o crédito de carbono. Só que o crédito de carbono, ele tem instituições, tem empresas certificadoras, porque ele mexe com um mercado internacional de muita complexidade, e você tem que medir, você tem que analisar quanto que a floresta está sequestrando de carbono. Então, dependendo do grau de regeneração de uma floresta, ela vai sequestrar volumes variáveis de gás carbônico, né? Em vários momentos. Então, uma floresta já consolidada, ela sequestra menos carbono do que uma floresta em regeneração. E você também tem que trabalhar com... Você vai gerar um crédito de carbono numa área que amanhã, de repente, aquilo é desmatado. Então, isso é um mecanismo muito complexo. E para as RPPNs, né, que é o meu foco de atenção principal, ainda é um mercado promissor, mas ainda um pouco distante. Entendi. Tá? De uma forma geral, é um pouco distante. A gente sempre ouve falar de iniciativas nessa área, a gente acompanha, mas até agora eu afirmo que não tem assim nada de concreto em termos de crédito de carbono em RPPN, ao contrário das cotas de reserva ambiental, que vão ser uma realidade em breve, e as cotas de reserva ambiental ainda têm uma característica adicional, Marcelo. Elas são cotas emitidas no município, tá, pelo Estado, né, o órgão ambiental estadual, o INEA, e elas são negociadas dentro daquele bioma, só quem tem uma área na Mata Atlântica. Então, esses recursos, eles vêm e serão aplicados justamente
no Brasil. Então, ela dá um adicional de soberania, porque você não precisa tanto do mercado internacional. Você, aliás, não precisa nada do mercado internacional. As cotas são exclusivamente nacionais. Muito bom. Falamos já sobre as RPPNs, mas queria que você falasse assim objetivamente, mais diretamente, qual é o papel, pelo menos na sua percepção, dessas RPPNs no futuro sustentável de Nova Friburgo, região serrana? Então, eu acho que assim Friburgo, na minha opinião, Marcelo, deveria passar por uma revolução ambiental. Eu acho que isso daí é muito importante, porque Friburgo é um município que tem aproximadamente 70% da sua área total ainda com um certo grau de preservação exclusivamente do bioma da Mata Atlântica. Então aqui nós temos uma reserva de biodiversidade que os ouvintes vão, talvez alguns, ficar até impressionados, porque nós temos aqui em Nova Friburgo a maior biodiversidade do planeta. Do planeta? Do planeta. As pessoas pensam assim, mas não é a Amazônia. Não, não é a Amazônia. É aqui, é o bioma da Mata Atlântica, onde nós temos a maior biodiversidade do planeta e nós estamos todos os dias descobrindo novas espécies. E tem muita gente, né, essa revolução que eu estava mencionando, tem muita gente no mundo inteiro que dá muito valor a isso. Tá? E nós sabemos que hoje em dia uma grande fonte de recursos é a atividade turística. Sim. Alguns países têm a sua atividade chamada industrial, né, na indústria do turismo, como atividade principal. Sim. E Friburgo, atualmente, está abrindo mão dessa possibilidade de ser uma vitrine para o mundo da biodiversidade, para o mundo da pesquisa, para o mundo do interesse de quem quer ainda poder ter a possibilidade de conhecer e de vivenciar um pouquinho dessa Mata Atlântica, que nós estamos falando de 7% do que sobrou da Mata Atlântica original, aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, Friburgo tem uma vocação que não deve ser desperdiçada, porque isso pode trazer, Friburgo pode ser grande competidora, né, com a moda íntima, de trazer recursos para o município e trazer uma visibilidade muito grande, muito importante, um turismo de qualidade, um turismo de pesquisa, um turismo que vai mostrar para o mundo o que é essa área. Isso vai nos ajudar muito a preservar. Porque é um ativo econômico. É um ativo econômico, isso traz sustentabilidade e eu estou convencido que preservar não é apenas a gente criar uma bolha em que aquilo ali está protegido, porque as pressões econômicas, infelizmente, são muito fortes. Sim. Especulação imobiliária é fortíssima, os interesses econômicos, muitas vezes, duvidosos, né? São muito fortes e eu acredito que só quando nós tivermos efetivamente uma sustentabilidade focada no meio ambiente é que essas áreas vão estar efetivamente protegidas. Você me recordou mais uma passagem nossa no Legislativo, quando se discutiu o plano diretor da cidade. Houve um movimento para se tentar estender para a estrada Murilo-Lumiar como uma alternativa à industrialização, à implantação de novos negócios, enfim. E aí a gente vai desdobrar isso no próximo bloco, porque houve uma resistência no Legislativo, eu participei dessa resistência, e a gente conseguiu, e fico imaginando 10 anos, 15 anos depois, se nós não tivéssemos agido naquele momento, o que nós teríamos perdido naquela região que é tão rica, tão exuberante. Já retornamos com o terceiro e último bloco desse bate-papo muito especial com Bernardo Furrer. Estamos retornando com o programa Visão em Ação, recebendo hoje aqui na TV Cidade Bernardo Furrer, falando sobre as RPPNs e outras questões importantes, e lembramos que na aprovação do plano diretor, que está em vigor até hoje na cidade, há uma nova proposta em trâmite, mas ainda não foi aprovada. Houve um movimento para fazer com que a estrada Murilo-Lumiar se tornasse zona de desenvolvimento industrial. E eu e outros parlamentares à época atuamos de forma muito evidente, muito veemente contra essa iniciativa que desfiguraria aquela região. E aí o Bernardo se sentiu instado a fazer um comentário. Sim, foi uma oportuna lembrança essa sua, Marcelo. E nós acompanhamos muito de perto e lutamos muito para que isso daí não se tornasse uma realidade. Transformar a Murilo-Lumiar em uma estrada
focada em indústria. É uma coisa completamente... não tem sentido nenhum, porque, como eu estava colocando aqui agora, a indústria, a nossa indústria ali é a indústria do turismo. E é isso que vai trazer recursos. Não é a degradação do meio ambiente que vai trazer recursos. É o turismo que vai trazer recursos e já traz. Isso. Porque nós estamos num processo de transição, né, particularmente de produção agrícola para o turismo. Isso é uma outra história também. E é muito importante essa questão, porque nós temos aí duas coisas que eu gostaria de abordar. Primeiro, é a questão do plano diretor de Nova Friburgo, que a gente está hoje tratando da questão do zoneamento, né, de todas essas áreas e das vocações de cada região, de cada bairro, de cada distrito e das estradas também. Então, é muito importante que a população participe ativamente das audiências públicas, das reuniões setoriais. A Prefeitura tem estado empenhada em ouvir a população na Secretaria do Ambiente, tem uma equipe muito capacitada e que está fazendo uma escuta muito boa da população, das demandas, só que a população tem que estar organizada para falar, para ouvir e depois para cobrar, porque senão aquelas palavras vão ficar soltas e não vão levar a nada. E uma outra questão que também remete ao que você comentou, Marcelo, é que na coluna do Voz da Serra, que vai sair, que já saiu, né, porque os ouvintes já vão poder ter a oportunidade de ver, nós estamos abordando a questão da Estrada Parque, porque havia o interesse também naquela época de transformar, né, de quase que funcionou um pouquinho, de transformar a Serra Mar, eu me recordo, em Estrada Parque. E isso ficou um pouquinho no ar, acabou não acontecendo. Mas nós estamos trazendo aqui uma proposta, já apresentei em audiência pública, na audiência pública de São Pedro da Serra, e também nas reuniões setoriais que eu tenho participado na Prefeitura, na Secretaria do Ambiente, da proposta de nós termos aqui em Nova Friburgo o conceito consolidado de estrada-parque. Nós temos várias estradas vicinais que são muito importantes para o turismo e também para a agricultura, por que não? Né? Eu acho que todas as atividades econômicas, elas podem estar ligadas, consolidadas, né? Aglomeradas, aglutinadas de uma forma racional para que tragam um benefício para aquela região e fazer um turismo sustentável. Você pode ter um portal de entrada, você pode ter plaquinhas de sinalização, você pode ter torres de observação dos atrativos naturais mais importantes daquela estrada e organizar os setores produtivos. E com isso, naturalmente, eu acho que vai trazer uma sensibilidade maior que está faltando muito para a preservação também da manutenção das nossas estradas vicinais, porque muitas delas estão em franco abandono, é só ver o que está sendo noticiado aí toda hora, quando começa a chover muito, elas ficam praticamente intransitáveis e a população não pode se deslocar para ter um atendimento médico ou até mesmo para trabalhar em Nova Friburgo ou trabalhar na região mais periférica. Então é muito importante esse conceito, essa ideia, e nós podemos também, naquele processo de revolucionar, né, fazer uma revolução ambiental em Nova Friburgo, a Estrada Parque ela pode ser um grande fator, um grande elemento para essa proposta. Sem dúvida. E algumas delas, ou praticamente a totalidade, belíssimas, né? Sim. Cenas de cinema, né? São paisagens maravilhosas, são ambientes em que você ainda hoje, nós estamos a praticamente, vamos colocar aí 2h30, 3 horas do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, e em 2, 3 horas a pessoa ela se coloca num ambiente preservado, diante de uma fauna, de uma flora. Quem tiver a oportunidade de ver, nós temos aí alguns sites que estão disponibilizando as imagens da nossa fauna e da nossa flora, e é um privilégio, né, a pessoa poder ter de uma área tão perto, não precisa pegar um avião e ir até a Amazônia para poder desfrutar, né, de um prazer tão natural como esse. Pode desfrutar aqui em Nova Friburgo. E nem falamos das cachoeiras, né? Muita coisa. Muita coisa. Agora me recordei de um outro episódio que foi a luta para impedir a implantação de uma PCH lá na região, né? Pequena Central Hidrelétrica. Foi uma outra luta. Ou seja, o legislativo é muito importante, né, Bernardo? Fundamental, fundamental. E não basta a presença do legislativo, que foi muito importante antes e está sendo agora também, para impedir
uma catástrofe ambiental, como a criação de uma pequena central hidrelétrica, né, chamada PCHs, num rio como o Rio Macaé, em que você descaracterizaria completamente e traria um impacto absurdo, colossal, numa área que tem que ser preservada. Mas ainda bem que, graças a iniciativas como a que vocês tiveram na sua época, que você estava na Câmara dos Vereadores, e também houve participação, devemos reconhecer, o Joelson do Pote também criou uma lei de proteção das pequenas centrais hidrelétricas em Nova Friburgo, e agora também o Carlos Mink, deputado estadual, criou o conceito da área do rio de preservação permanente, né, em que aquilo ali se torna uma área protegida. Então, isso consolida o impedimento de iniciativas tão prejudiciais como as pequenas centrais hidrelétricas, que as pessoas podem pensar, poxa, mas não vai então gerar energia, que é tão importante? Está provado que a produção de energia por essas centrais, o impacto é muito pequeno em termos de benefício de produção energética. O impacto ambiental é muito maior. Ela só vai render alguma coisa para quem for o proprietário daquela pequena central hidrelétrica, que vai ganhar um pouco mais de dinheiro com aquilo. O resto, todos ficaremos prejudicados. E aproveitando, você citou, para mim, a grande referência na luta ambiental, em termos de políticas públicas, no Rio de Janeiro, que é o Carlos Mink. Contribuiu muito. Se nós ainda podemos respirar, devemos muito aos mandatos, à atuação política, fazer esse registro também, que inclusive esteve em Nova Friburgo em várias ocasiões, inclusive no Legislativo de Nova Friburgo, quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Então fica aqui o nosso reconhecimento a esse trabalho importantíssimo feito pelo Mink, que chegou a ser ministro também, né? Sim, foi ministro do Meio Ambiente, teve um papel ótimo, foi um período de grande redução do desmatamento da Amazônia, né? Felizmente, e ele é um incansável lutador pela causa ambiental, um amigo nosso, e um grande amigo também da nossa região, lá do Rio Bonito de Cima, que ele costuma frequentar, visitar, e devemos muito também a ele e a toda a sua equipe, que é uma equipe muito capaz, muito competente, idealistas mesmo, devemos muito a eles a implantação da APA Macaé de Cima. Isso é muito bom. E pensando nas próximas décadas, assim, quando a gente conversa sobre isso tudo, a gente vê algumas limitações, mas eu vejo como oportunidades e muito trabalho pela frente, né, Bernardo? Tem muito que ser feito ainda. Muito se fez e muito será feito e vai depender de cada um de nós. E a gente precisa pensar muito no aspecto da prevenção, da culturalização da defesa do ambiente. Como é que você vê o papel da educação, em especial a educação ambiental, nas próximas décadas? Eu acho que tudo é educação. A educação é a conscientização da pessoa da importância dela no meio ambiente e a importância do meio ambiente para que ela possa ter a sua vida de uma forma integral, harmônica, com saúde, com desfrute de turismo, de lazer, de saúde. Então, assim, eu acho que é absolutamente importante que cada uma das iniciativas focadas em meio ambiente esteja acompanhada da educação ambiental, porque a educação ambiental ela permeia todas essas iniciativas, todas as atividades, e ela é muito fundamental. É muito importante que a gente tenha um olhar para a nossa juventude, que é o futuro, né? Que ainda eles estão vendo as mudanças climáticas que estão acompanhando, e basta você ter um mínimo de informação para você ver os impactos que estão gerando as mudanças climáticas que estão aí falando de aquecimento global. Isso está trazendo impacto e traz perspectivas muito ruins. Então, é muito importante que a juventude esteja consciente do seu papel para a preservação ambiental, sem abrir mão também dos mais velhos, né? que podem aprender até através dos seus filhos e dos seus netos, né? A importância de que o meio ambiente esteja bem preservado, bem cuidado, para a garantia da vida de todos nós. Muito bom, Bernardo. Quero te agradecer muito pela sua participação. Embora todos nós, né, tenhamos um papel importante, tem a música que diz "Eu acredito na rapaziada", né? Exatamente. Então a gente precisa realmente incentivar que crianças e jovens se apropriem, né, desse senso de pertencimento, a importância que nós temos
ponto de vista ambiental, não só a nível local, regional, estadual e nacional, e até internacional. Você trouxe dados importantíssimos. E fica aqui o convite para novas participações suas, sempre que você tiver alguma novidade, algo que você queira compartilhar, o Visão em Ação está aberto para você, e deixar aí os 30 segundos finais para suas considerações. Marcelo, mais uma vez, né, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né? Eu estou falando não apenas no meu nome pessoal, mas de todos os que estão envolvidos com a preservação do meio ambiente. Nós temos em Nova Friburgo muitas pessoas muito envolvidas, muitas iniciativas, muitas instituições, organizações não governamentais focadas num trabalho de preservação, preservar as nossas unidades de conservação, que tenha uma boa gestão dos nossos resíduos sólidos, que tenha uma boa preservação dos nossos mananciais hídricos, dos nossos recursos hídricos. Enfim, é um campo muito vasto, nós somos muitos, estamos crescendo, e eu tenho a impressão de que, graças a iniciativas como a sua, de permitir esse espaço, nós vamos trazer essa mensagem e ter mais pessoas envolvidas com essa causa, que é a causa da preservação ambiental, a causa da manutenção da biodiversidade. Que é fundamental. Te agradecer mais uma vez e agradecer a você, meu amigo, minha amiga, que permaneceram conosco até esse momento. Lembrando também que pelo e-mail marcelo.verli@gmail.com e pelo WhatsApp 22999175577 você pode sugerir pautas, temas, assuntos que a gente tem incorporado à nossa programação. Um grande abraço, até a próxima.